Bem-vindos e bem-vindas ao UDataCast, o nosso podcast sobre a nova cultura de avaliação. É um prazer estar aqui para essa nossa conversa de hoje. Bom, para quem nos acompanha, imagine uma gigantesca e barulhenta linha de montagem. Aquela coisa bem mecânica mesmo, né? Exatamente. De um lado dessa esteira entram horas sem dormir, tipo planilhas intermináveis, litros de café e uma dose gigante de ansiedade. E do outro lado sai o quê? Um número frio, né? Um currículo extenso que mais parece um pergaminho antigo. Perfeito. Durante décadas foi exatamente com essa mentalidade de fábrica que a gente mediu o sucesso e a genialidade aqui no Brasil. Só que, bom, as engrenagens dessa fábrica de currículos simplesmente travaram de vez. Travaram e começaram a soltar fumaça, para ser bem honesta. Sim, e o nosso objetivo hoje é mergulhar profundamente nos bastidores dessa mudança sísmica que está redefinindo o que significa excelência. Uhum. Uma mudança que afeta todo mundo que está nesse ecossistema. É isso. Nós vamos analisar um relato interno muito fascinante sobre o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Isso liderado por agências como a CAPES e o CNPq, que, basicamente formam o sistema nervoso do financiamento científico no país. E para entender isso, a gente precisa olhar para o cenário anterior. Ele era dominado pelo que a gente convencionou chamar de produtivismo estéreo. Produtivismo estéreo, uma expressão forte, né? Muito. Porque era uma corrida frenética por volume. A lógica era completamente brutal. Tipo, quanto mais artigos saíam da esteira, melhor a fábrica parecia funcionar. Exato. Só que esse volume colossal de dados, na verdade, começou a mascarar a ausência de avanços reais na ciência. Aham. O que estamos presenciando agora e que vamos destrinchar aqui ao longo da nossa conversa é justamente o abandono dessa contagem irracional de peças, Passando agora para um processo qualitativo, né? focado numa autoavaliação contínua e principalmente impacto real na sociedade. É algo muito mais difícil de forjar do que simplesmente publicar por publicar. E o motivo pelo qual quem nos escuta deve se importar com isso, seja atuando no mundo acadêmico, no setor corporativo ou até na formulação de políticas públicas, é que a métrica molda o comportamento. Com certeza, a régua que você usa define o jogo. Exato. A forma como o desempenho é avaliado dita para onde a energia de milhares de mentes brilhantes vai ser canalizada. Dominar a arquitetura dessas novas métricas é o segredo para se manter relevante hoje. Mas sabe, para compreender essa nova era de forma clara, a gente precisa primeiro desconstruir a neurose de como as regras eram encaradas no passado. Nossa, e como tinha neurose. Tem até aquela história hilária dos bastidores, né? Ah, sim. Protagonizada pelo professor Renato Janini Ribeiro. Ela ilustra perfeitamente o nível de absurdo a que o sistema tinha chegado. Essa anedota é fantástica. Conta pra gente como era. Olha, ela captura bem a essência da adaptação cega, aquele reflexo condicionado de uma comunidade inteira que parou de questionar o propósito do seu próprio trabalho. Só pra ficar ticando caixas num formulário, né? Isso. O desespero era tão palpável que numa discussão sobre as mudanças de critérios da CAPES para um programa atingir a nota máxima, a tão sonhada nota 7... Que é o Olimpo da pós-graduação. Exatamente. Aí, um coordenador da área de química constatou a realidade nua e crua. Ele soltou essa pérola. Ele disse que se a CAPES publicasse na manhã seguinte uma diretriz exigindo vestidos... Né? Ele disse que se a regra para ter nota 7 fosse que todos os professores homens dessem aulas usando vestidos, naquela mesma noite os shoppings estariam lotados. Lotados de pesquisadores experimentando vestidos nas vitrines, tudo para se adaptar imediatamente sem questionar nada. A imagem é super cômica, mas olha, revela um sintoma trágico de um sistema muito doente. Revela um pânico generalizado de perder financiamento e bolsas, não é? Sim. E prestígio também. Essa pressa de se moldar artificialmente a uma regra imposta de cima para baixo acaba aniquilando a originalidade. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque perseguir essas métricas antigas, para atingir a excelência, é como dirigir um carro em alta velocidade olhando só para o espelho retrovisor. Essa analogia é perfeita. Exatamente isso que acontecia. Porque, veja bem, o processo de avaliação recolhe os dados dos últimos 4 anos de um programa, certo? Certo.
É um ciclo fechado. Então, se um departamento tentar adaptar toda a sua estrutura só o que foi exigido nesse ciclo que já passou, o resultado é muito óbvio. Você não constrói um programa preparado para os desafios do futuro. Exato! Você não vai ter um programa excelente hoje. Vai ter um programa que era excelente há 4 anos atrás. E o que é fascinante aqui é que ocorre uma quebra de expectativas sobre o papel do órgão avaliador. Como assim? Eles que a gente ganha, pendura na parede, pronto, acabou o trabalho. Aham, não é um carimbo estático. Nenhum planejamento impositivo. Ela é, na sua essência, um balanço. É um olhar retrospectivo feito rigorosamente por pares. Isso é um ponto crucial. Não são burocratas engravatados em Brasília ditando as regras. Não mesmo. São outros professores, pesquisadores da mesma área do conhecimento que sentam para analisar aquela trajetória. E por ser feita por pares, a excelência deixa de ser vista como uma meta rígida, Ela vira o quê? um ponto de partida. Exato. A excelência passa a ser o ponto de partida, porque se a nota máxima vira só um alvo cego a ser batido a qualquer custo, o programa já nasce intelectualmente defasado. Faz todo sentido. É imperativo que haja circulação. A academia tem que sair das 4 paredes e, a congressos, observar o que os melhores programas estão fazendo agora. E praticar a política no bom sentido, né? Essa expressão aparece nas fontes e merece ser destacada. Com certeza. E não estamos falando de politicagem de corredor obscuro, de toma lá da cá. Não, é relacionamento, é oxigenação de ideias, estar presente nas associações científicas, debater visões no calor do momento. Quem se isola e tenta seguir cartilhas antigas, perde o bonde. Mas avançando nessa lógica, a gente esbarra num problema mecânico complexo. Sim, porque se o retrovisor não serve mais como guia, como é que o sistema vai medir a qualidade no presente sem ser esmagado por aquele volume todo de dados? Direta para os próprios programas de pós-graduação por meio de uma autoavaliação contínua e brutalmente honesta. Que é um salto definitivo daquela quantidade absurda para uma seletividade mais profunda. Exatamente. A diretriz da professora Rita Barradas mudou o jogo nesse sentido. Na lógica antiga, o protocolo era empilhar tudo que o programa produzia. Tudo. Milhares de páginas, centenas de artigos, relatórios que ninguém conseguia ler, certo? Um volume impossível para qualquer comitê humano. Então a mudança foi exigir que o próprio programa faça uma triagem interna. Ou seja, eles escolhem só os melhores trabalhos agora. Isso, o departamento tem que selecionar um pequeno recorte das suas melhores produções, as melhores teses, os artigos mais transformadores. Nossa, o que exige uma maturidade institucional gigantesca. Imagina a briga política dentro de um departamento para definir quais são os 4 melhores artigos dos últimos anos. As reuniões de conselho devem ser super intensas, mas a lógica dessa regra é implacável. Se o programa envia aquilo e diz, olha, esse é o nosso melhor, é o ápice do que conseguimos produzir. E se esse ápice for medíocre, o comitê nem precisa ler o resto. Pois é, já dá para imaginar o nível do que ficou de fora, né? É um diagnóstico que não permite maquiagem. Mas, olha, vamos desempacotar isso porque a fricção aqui é bem evidente. A mudança de comportamento gerada por essa regra é o ponto de maior tensão nas discussões. Sem dúvida. Tem um risco que salta aos olhos. Se a exigência de volume sumiu e agora só precisa de uma amostra, isso não abre a porta para o comodismo. Como assim? Pensa comigo. O que impede o pesquisador de pisar no freio, publicar meia dúzia de artigos em 4 anos e passar o resto do tempo de braços cruzados? A inércia não toma conta? Esse temor permeou muitos debates, viu? É um medo genuíno. E a resposta para isso está numa anedota maravilhosa lá da época em que a professora Eunice Durham presidia a CAPES. A famosa síndrome de Spinoza. Conta essa história para quem está ouvindo, por favor. É sensacional. O contexto era o governo Sarney. Durante uma palestra sobre a importância de manter a regularidade na produção... E aí alguém na plateia ficou incomodado. Exato. Levantaram a mão e lançaram um desafio para ela, dizendo tipo, nossa, desse jeito que a senhora exige produção regular, um gênio absoluto como o filósofo Spinoza jamais conseguiria ser professor de pós-graduação no Brasil. E a resposta dela foi simplesmente letal, né? Foi um tapa na cara. Ela olhou para a plateia e rebateu. Olha, o problema é que quem não produz pensa que, por isso, é o Spinoza. Caramba.
É a desmontagem perfeita daquele álibi acadêmico da genialidade incompreendida usada como desculpa para não trabalhar. Exatamente. O sistema de avaliação de um país não é feito para capturar a genialidade indomável. Gênios que transformam séculos são raros e, por definição, não se adaptam a métricas institucionais. O sistema é para pessoas normais, profissionais que dão aula, orientam alunos, fazem a engrenagem girar todo dia. Sim, a regularidade não sumiu, ela só deixou de ser o único indicador. O volume solto perdeu a importância para dar lugar a uma qualidade com conteúdo real. Houve uma mudança nítida de foco, então. Saímos do fetiche pelo Qualis, né, aquela classificação da revista. Isso, não basta mais ter o carimbo de uma revista famosa. O avaliador quer saber se o artigo tem aderência às linhas de pesquisa, se ele avança o debate. O que, nas humanidades, resgatou até a força dos livros, que demandam anos de trabalho e que aquele produtivismo estava quase matando. Com certeza. Agora, isso levanta uma questão importante. A gente já estabeleceu que a qualidade estruturada venceu o volume. Certo. Mas o que realmente coroa a qualidade de um trabalho hoje? Se não é só o prestígio da revista, qual é a nova fronteira? E a resposta dessa nova cultura é bem contundente. É o impacto palpável na sociedade. O conhecimento indo além dos muros da universidade. Elementos que antes eram tratados como perfumaria nas avaliações ou meros bônus, hoje são estruturantes. É a diferença entre você construir um motor superpotente, com a melhor engenharia, e deixá-lo ali em cima de uma mesa de vidro no laboratório. Para todo mundo bater palma e só. Exato. Versus pegar esse mesmo motor, instalar num carro, colocar na rua e ver quantas pessoas ele transporta na vida real. Mas então, o que tudo isso significa na prática? O desafio é justamente saber como esse conhecimento altera a realidade do lado de fora. Tem um exemplo excelente do pesquisador Marcelo Labalanca, citado nas fontes. Ah, sim. O trabalho dele sobre direito constitucional subnacional. Uma tese teórica super densa, né? Muito densa. Mas não ficou juntando poeira numa biblioteca. O marco teórico dele inspirou diretamente a aprovação de uma emenda a uma Constituição estadual. Isso que é tirar o motor da mesa de exibição e pôr na estrada. Mas, sendo advogado do diabo, isso também parece perigoso. Em que sentido? Se a gente passa a valorizar só o que gera uma mudança imediata de lei ou um aplicativo rentável, a gente não asfixia a ciência pura. O que acontece com um matemático que estuda uma equação abstrata que só vai ter uso daqui a 50 anos? Olha, essa é a grande armadilha que a nova métrica precisa evitar. E a academia está muito consciente disso. Impacto social não é exclusivamente uma inovação tecnológica imediata. Avanço teórico também é impacto, né? Claro que é. A diferença agora é que o pesquisador e a instituição precisam saber contar essa história. Eles precisam registrar e mapear esse impacto. O que é muito difícil porque as ideias têm um impacto infinito. Como rastrear isso? É o calcanhar de Aquiles das universidades. Muitas vezes, o pesquisador nem sabe que o artigo dele mudou um protocolo no hospital do interior ou ajudou a distribuir merenda numa cidadezinha. Então a exigência agora é por uma postura institucional ativa. Arregaçar as mangas e construir pontes ativamente. Exatamente. Popularizar a ciência de forma deliberada. Participar de podcasts, das redes sociais, interagir com o setor produtivo e acompanhar políticas públicas. A transferência de conhecimento virou missão, não acidente. Produzir a ideia é só metade do caminho. A outra metade é pavimentar a estrada para que ela chegue a quem precisa e documentar tudo isso. E isso nos leva direto para a reflexão sobre as fronteiras desse impacto. Porque se uma ideia resolve um problema local de um jeito brilhante, ela não fica local por muito tempo. O que nos empurra para o último grande pilar dessa nova cultura, a internacionalização. Redes globais e conexões locais. A exigência de internacionalização continua forte. Para ter notas 6 ou 7, respirar áreas internacionais é inegociável. A mudança está na forma de executar. Não é só bater meta artificial de convênio de gaveta, certo? De jeito nenhum. O foco é a circulação orgânica do conhecimento. E a gente tem que quebrar aquele estereótipo de que internacionalizar é só pegar um voo para a Europa ou para os Estados Unidos. Ah, o encantamento cego com o hemisfério norte. Isso mesmo, ignorar os debates hiperamadurecidos dos nossos vizinhos da América Latina, tipo Colômbia, Chile, Peru, é um desperdício intelectual enorme. O diálogo sul-sul ganhou muito peso, né? Um peso estratégico incalculável. Até as universidades de ponta do norte já perceberam isso
e ganham pontos quando se conectam de forma real com a América Latina e a África. A rede tem que ser multilateral. Mas, peraí, e se o pesquisador estuda algo extremamente local? Tipo a história das instituições políticas de um município minúsculo no interior de Minas. Como é que ele vai internacionalizar a pracinha da cidade dele? A provocação é ótima e as fontes rebatem isso brilhantemente. O erro é achar que existe um tema que não seja internacionalizável. Sério, como a pracinha vira global. É quase estatisticamente garantido que exista algum pesquisador lá em Portugal ou na Espanha estudando o mesmo fenômeno institucional para entender as raízes do modelo ibérico. E ele precisa desse seu dado para fazer um estudo comparado. Ah, entendi. A internacionalização não é sobre o tema ser estrangeiro. É sobre a capacidade de diálogo, a lente metodológica que você usa. Exato. E o segredo para que esse diálogo não dependa só do heroísmo isolado de um professor é institucionalizar as práticas. Ter políticas permanentes na reitoria, na escola. Isso, dupla titulação de doutorado, professores visitantes, seminários globais na rotina. A colaboração precisa ser o ar que o programa respira, de modo que o pesquisador possa produzir ciência global sem nem precisar carimbar o passaporte. Nossa, isso amarra magistralmente tudo que a gente conversou hoje. O sarrafo subiu de nível. Não é mais medir a altura da pilha de papéis, é articular relevância local com reverberação global. Se conectarmos tudo isso com o panorama geral da nossa análise de hoje, fica muito evidente. Abandonar aquele espelho retrovisor e aquele produtivismo estéril foi a melhor decisão. O sistema exige protagonismo agora. Sim, lembrando que os discentes, os alunos em formação, são o verdadeiro centro nervoso de tudo isso. Exige-se impacto na comunidade e assento nas mesas de debate globais, por mais local que seja a sua pesquisa. Uma transição dolorosa, porém absolutamente necessária, de uma linha de montagem para um laboratório de impacto real, onde a intenção clara é transformar algo além de si mesmo. Sem dúvida. E, à medida que a gente sai da era dos números absolutos para essa era do impacto invisível, fica uma reflexão provocativa para quem nos escutou até agora. Qual? Quantas ideias brilhantes no passado foram simplesmente engavetadas apenas porque, naquela época, a gente não sabia como medir os círculos na água que elas fariam na sociedade? É uma pergunta incômoda. Muito. A nova avaliação tenta, finalmente, consertar isso. O desafio de provar essas ondulações na água está apenas começando, mas pelo menos estamos olhando na direção certa. E trabalhando com um propósito real. Exato. Muito obrigado pela companhia e pela escuta cuidadosa de todos vocês hoje. Continuem questionando as regras do jogo e até a próxima.